Pessoal aqui do canal Professor Maurício, Ciclismo e História. O tema da aula de hoje será a Revolução Francesa. Ela se enquadra no conjunto das chamadas revoluções burguesas, porque foi movida pela burguesia, os banqueiros, médicos, comerciantes, pessoas da baixa e da alta classe média também, pobres, porque usou os camponeses, a população mais pobre, revoltada, como massa de manobra para as mudanças ali. Essa imagem aqui é um momento mais épico, diria, da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha, que é uma antiga prisão, símbolo do poder absolutista dos reis da época. Por que estudamos a Revolução Francesa em conjunto com a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um processo que demorou décadas, né? Um processo de grande transformação, que marcou a transição do modo de produção artesanal, mercantilista, para o modo de produção fabril, em larga escala, produção capitalista. Marcou a ascensão dessa mesma burguesia ao poder. Enquanto na Inglaterra esse processo de industrialização estava ocorrendo, na França, o país ainda estava mergulhado em problemas sociais. E são esses problemas sociais que vão desencadear a Revolução Francesa. Lembrando que a França, antes de 1789, era uma monarquia absolutista, um rei, uma nobreza e um clero, mandado pela igreja, que detinha enormes privilégios e que eram sustentados por uma população que era praticamente 97% da população, sustentava apenas 3%. 3, 4% de uma minoria, que eram os nobres e o clero. O que foi a Revolução Francesa? Aproveitando esse slide aqui. Então, foi um conjunto de eventos, são vários eventos que ocorreram entre 1789 a 1799, que chegou ao fim da Revolução Francesa, quando ocorre a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, como imperador. Alterou todo o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, o ancien regime, né? Ou seja, um regime absolutista, monárquico, mercantilista, uma sociedade estamental, dividida por classes sociais. Ou seja, o rei é detentor de todo, o rei é nobreza, detentor de todos os privilégios, né? Não pagava impostos, e eram sustentados pelo todo o terceiro estado, comerciantes, camponeses, profissionais liberais, todos os que não tinham títulos de nobreza. A Revolução rompeu com o antigo regime, que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se, assim, um importante marco na história, iniciando a Idade Contemporânea. Então, a era que a gente vive atualmente vem de 1789 para cá. O marco inicial da Era Contemporânea é a Revolução Francesa, que marca o fim do antigo regime, fim da Idade Moderna e o início da Era Capitalista. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado a independência das colônias espanholas e a proclamação da independência do Brasil também. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Contudo, o poder político e econômico ficou na mão da burguesia, dos grandes comerciantes, aqueles maiores interessados na tomada do poder e no fim dos privilégios da nobreza. Certo? Quais foram as causas da Revolução Francesa? Isso nós devemos destacar. O alto custo para manter a monarquia, o rei e sua corte, geravam enormes gastos, eram sustentados por todo o terceiro estado. Olha isso aqui. Influência das ideias iluministas, desejo por reformas políticas e econômicas, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, são ideias iluministas. Então, alguém aqui? Deixa eu ver. Não. Vamos continuar. As ideias iluministas fizeram, o plano de fundo, dando inspiração dessas reformas, da Revolução. E, por fim, o gasto com guerras pesou na economia da França. A França se meteu na guerra aos 7 anos, na guerra de independência dos Estados Unidos. Ajudou os Estados Unidos contra a Inglaterra. Só que era um conflito que eles não precisavam ter se colocado. E o que eles gastaram nessa guerra dava para ter sustentado por mais de 10 anos todo o terceiro estado da França. Continuando. Além disso, toda essa situação gerou um quadro econômico ruim na França. A fome ameaçava a população. Secas prejudicaram a economia naquele ano, em 1789, acentuaram a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentou ainda mais a revolta da população.
E além, é claro que eu falei, da divisão da sociedade francesa. E não havia mobilidade social e a posição dependia do nascimento. Ou seja, se você nascesse comerciante, você continuasse sendo comerciante a vida inteira. Por mais que você tivesse dinheiro, por mais que você fosse um rico comerciante, um banqueiro, você ainda continuaria pertencendo ao terceiro estado. Você tem que pagar impostos. Então, a divisão social é dividida por ordem de nascimento, não por condição social. Não havia possibilidade de ascensão. Você podia estudar, você podia ter dinheiro, você nunca se tornaria um nobre. Então, toda essa insatisfação, aliado à fome generalizada, gerou a revolta da população, que veio a culminar na Revolução Francesa. A burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, o mercantilismo, certo? Essa é a divisão da sociedade estamental francesa na época, né? O primeiro clero, né? Que estava no topo da pirâmide, bispos, abades, de origem nobre. O segundo estado, pela nobreza de sangue, né? Herdeiros de nobreza feudal, e a nobreza de toga. Burgueses que tinham dinheiro compravam títulos de nobreza. Ele disse que quiser, tinha gente que comprava títulos de nobreza, né? E aí o terceiro estado, que era com 97% da população, que era toda a alta, média e pequena burguesia e toda a população pobre, camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Olha esse slide aqui, ó, essa imagem. Ela é uma representação da sociedade estamental francesa anterior à Revolução. No primeiro estado aqui, nós temos ó, a figura do clero, né, que era isento de impostos. Logo atrás, a nobreza, também isenta de impostos. E por último é o terceiro estado aqui, que tinha que carregar, sustentar as outras duas classes, que é quem pagava impostos, quem devia as obrigações para o Estado, quem sustentava essas duas classes aqui. Então, todos esses motivos desencadearam a Revolução Francesa. E o grande primeiro episódio que levou à Revolução Francesa foi a tomada da Bastilha. E foi essa uma representação da tomada da Bastilha. Uma multidão invadiu e tomou a prisão da Bastilha, que era um símbolo do poder absoluto do rei. Libertaram presos, inimigos da monarquia francesa, se apropriaram das armas e, diante da enorme manifestação popular, o rei reconheceu a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. O que acontecia nessa época aqui? Vamos voltar um pouquinho para trás aqui, certo? Diante de todos esses problemas, o rei, na época, convocou a chamada Assembleia dos Estados Gerais, que não era convocada há mais de 180 anos. Essa Assembleia, o voto aí não era por cabeça, não era por representantes. Embora a nobreza, a terceiro Estado, representasse a maior parte da população francesa, eles tinham somente um número limitado de participantes na Assembleia. O que acontece? Quando iam votar algo do interesse do terceiro Estado, o clero e a nobreza, que tinham o mesmo número de participantes que o terceiro Estado, se uniam e votavam contra. O voto era censitário. Com isso, o terceiro Estado jamais teria como ganhar qualquer votação nessa Assembleia, nessa monarquia constitucional. São parlamentares que ajudam a governar o país. Certo? O que aconteceu? O rei, inicialmente, o rei não. Os representantes do terceiro Estado não aceitaram mais esse voto censitário, eles queriam voto por cabeça, voto por número de pessoas. O rei não aceitou e os expulsou da Assembleia dos Estados Gerais. Com isso, os representantes da Assembleia dos Estados Gerais se uniram numa quadra de tênis, conhecida quadra de pela, e aí fizeram um grande juramento, instalaram a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Deixa eu avançar um pouco aqui para frente. Deixa eu achar o episódio aqui. Aqui, ó. E nessa Assembleia, eles proclamaram a chamada, escrevendo, redigindo um documento, com uma proclamação dos direitos do homem e do cidadão. Esse documento, que é a base da Revolução Francesa, promulgava respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade dos cidadãos, direito à propriedade individual, direito à resistência, e aí que foi promulgado o grande lema da Revolução Francesa, que é o lema da liberdade, igualdade e fraternidade.
né? Liberdade a todos, igualdade de direito a todos e união entre as pessoas. O rei teve que reconhecer essa Assembleia Nacional Constituinte, porque a situação estava caótica. Olha só o que aconteceu. A Assembleia Nacional Constituinte foi formada para medidas imediatas para acalmar o ânimo dos revolucionários. As pessoas invadiram a Bastilha aqui, pegaram armas e queriam a cabeça do mundo. Nobres foram massacrados, bens foram tomados, houve torturas, enforcamentos. Esse episódio ficou conhecido como o Grande Medo. O rei foi feito prisioneiro nesse processo e foi, digamos assim, virou capacho dos revolucionários. Ele estava recluso, né, num castelo, mas ele teria que ceder às ordens da Assembleia Nacional Constituinte, né? Que aí foi elaborada a primeira Constituição da França. Ela tornava-se uma monarquia constitucional. Primeira instituição. Uma igualdade jurídica. Liberdade de produção e comércio, sem interferência do Estado. Ocorre a separação entre Estado e Igreja. E a criação dos três poderes. O legislativo, o executivo e o judiciário. E há uma representação popular através do voto. Ou seja, agora todas as pessoas têm direito ao voto. Contudo, rei Luís XVI começou a conspirar contra a Revolução. Começou a achar meios de restabelecer a monarquia absolutista. Ele começou a mandar cartinhas para os namoradinhos, brincadeira, tá? Para as monarquias da Áustria. Lembrando que sua esposa, Maria Antonieta, era austríaca, então mandou carta para o sogro, mandou para outros países, alertando eles do que estava acontecendo no país e que o mesmo poderia acontecer com eles. As outras monarquias absolutistas, temendo que isso pudesse acontecer nos seus países também, passaram a reunir tropas para atacar os revolucionários franceses. Esse período é conhecido como Contra-Revolução. É nesse contexto que o rei Luís XVI resolve fugir. Com a ajuda de alguns funcionários, né, corruptos, né, e disfarçado de camponeses, vestindo mulher e tudo mais, eles fugiram do castelo na calada da noite. Porém, a poucos quilômetros na fronteira com a Áustria, eles foram barrados num posto de fiscalização e lá um funcionário não se deixou corromper e prendeu ele e mandou de volta para o Palácio das Tulherias na França. Certo? Já vou continuar esse processo aqui. Os próprios revolucionários, aí que nós temos que destacar, estavam divididos em praticamente 3 grupos políticos majoritários. Isso as forças revolucionárias. Estavam divididas em facções políticas diferentes. E essas facções políticas é que estavam no comando agora. A Assembleia Nacional Constituinte, na França, estava dividida em 3 grandes grupos. Os girondinos, que eram representantes da alta burguesia, temiam que as camadas populares tomassem o controle da revolução e defendiam o rei, entre aspas, né? Eles que podiam deixar, eles eram mais moderados, era a chamada nossa direita, você estava à direita da Assembleia Nacional. Alguns defendiam o rei, outros não. Já os jacobinos eram os que sentavam à esquerda na Assembleia. Daí que nós temos a diferenciação, a denominação política hoje de direita e esquerda. Os jacobinos eram representantes da pequena e média burguesia e do proletariado, dos trabalhadores. Defendiam posições mais radicais, interesse popular, e queriam a condenação do rei à morte. E, por fim, os que ficavam no centro, o centrão, o famoso centrão, o governo atual está negociando, né? Brincadeira, mas na época havia também o centrão, que era o chamado planície, o burguesia oportunista, aqueles que não compactuavam nem com a direita radical, com a esquerda radical, nem com a direita. Era chamado planície. Devido ao processo contra-revolucionário por conspirar contra a revolução, Luís XVI foi levado a julgamento. E nesse julgamento, a corrente jacobina, a esquerda revolucionária, venceu. E ele foi condenado à morte. E Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. A essa altura, o processo revolucionário já começou a fugir do controle. Por quê?
A execução do rei provocou a revolta dos girondins, da ala mais moderada da Revolução, e provocou a reorganização das forças que defendiam o absolutismo. O que acontecia? Internamente, a Revolução estava dividida. Deixa eu voltar a tela aqui um pouquinho para falar com vocês. Internamente, a Revolução estava dividida. Porque havia a ala mais moderada que condenava os excessos, condenava a violência que estava ocorrendo ali durante a Revolução. A matança de nobres, o massacre. Na verdade, a situação fugiu do controle. E quando o rei conspirou contra a Revolução, atraindo tropas de outros países para atacar a França, a situação tornou-se ainda mais caótica. O medo tomou conta, porque todos aqueles que estavam assassinando nobres, prendendo nobres, estavam com medo, pensando: a hora que essas forças contra a Revolução chegarem a Paris e retomarem o controle, nós estamos perdidos. Foi aí que foi organizado o chamado Exército Revolucionário, para lutar contra essas forças contra-revolucionárias, contra a Revolução. Lutar com essas forças que estavam retomando a França, a favor da monarquia. Beleza? Só para continuar. Então, é nesse período que os jacobinos retomam o poder. Os jacobinos tomam o poder, na verdade. Só deixa eu puxar um slide aqui para continuar com vocês. Deixa eu retomar aqui. Transmissão. Ok. Certo? Como eu estava falando, nós passamos então a primeira fase da Revolução, que foi a monarquia constitucional. 1791 a 1792. Recapitulando um pouquinho. Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulerias. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França. E diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso e o considerou traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia constitucional e proclamaram uma república. É nesse período que ocorre a segunda fase da Revolução, que é conhecido como Convenção, 1792, 1793. Já passam 4 anos do início da Revolução Francesa. Aquilo que eu expliquei para vocês, os girondinos sentavam-se à direita, na Assembleia, representavam a alta burguesia, os jacobinos sentavam-se à esquerda, representavam os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes, que eram sem culottes, digamos, os camponeses, os trabalhadores urbanos, a população mais pobre, é representada pela esquerda radical. E a planície, o pântano, que não tinha posição política definida, sentavam-se ao centro da Assembleia, na parte mais baixa, e ora pendiam para um lado, ora para o outro. Durante a fase da convenção, então decidiu-se por executar Luís XVI, a guilhotina. A execução do rei, como eu já comentei, levou à reação das outras nações absolutistas, Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos, a Inglaterra, formaram a primeira coligação contra a França. Dentro da própria França, mesmo dentro do país, houve relevantes antirrevolucionários, camponeses instigados por padres reacionários e pela nobreza querendo retomar o poder. E diante de todo esse caos aí, desse medo que tomou conta, revoltas por todo lado, iniciou-se em junho de 1793 a República Jacobina, ou o período do terror, quando os jacobinos, quando os sans-culottes e os jacobinos invadem a convenção, prendem os líderes girondinos, que era a direita mais liberal, mais a favor do rei, embora quisesse a revolução, mas uma revolução não tão radical, e instala uma república jacobina, mas praticamente alguns chamam de também de ditadura jacobina, por causa da maneira como eles governaram. A República Jacobina, ou ditadura jacobina, durou um ano praticamente, 1 ano e 1 mês, de junho de 1793 a julho de 1794. Foi o período mais sanguinário da Revolução, gente. Por quê? Houve a criação do Tribunal Revolucionário. Esse tribunal julgava os opositores da Revolução e condenava à morte na guilhotina qualquer pessoa que fosse acusada ou simplesmente fosse suspeita de ser contrária à Revolução. Houve a criação do ensino público e gratuito,
abolição da escravidão nas colônias, tabelamento do preço de alimentos, instituição do sufrágio universal masculino, ou seja, do voto universal masculino. Infelizmente, ainda as mulheres vão levar muito tempo para conseguir igualdade jurídica, igualdade até de voto em relação aos homens. Contudo, além do Tribunal Revolucionário, havia também o chamado Comitê de Segurança Pública, né, que é responsável pelo recrutamento, pelo ensino e pelo recrutamento do exército, das forças que iam lutar contra as tropas contra-revolucionárias, né, aqueles países que estavam contrários à revolução, que estavam marchando para acabar com a revolução. Contudo, devido a esses excessos cometidos, os jacobinos perderam popularidade, né, dessa carnificina das execuções, o que levou os girondinos de volta ao poder por meio do golpe de 9 de Termidor. O que aconteceu? O grande líder dos jacobinos era um advogado conhecido como Robespierre. Ele era um cara cabeça, conhecido como incorruptível. Contudo, o poder subiu a cabeça dele. Quando ele assumiu o poder dos jacobinos, ele via inimigos por todo lado. Então ele começou a mandar para a guilhotina, inclusive até as pessoas mais próximas a ele, porque ele suspeitava de que elas estavam conspirando contra a revolução. Qualquer coisa que falassem contra, falei, cara, tá na hora de parar um pouco, vamos ir com calma. Ele mandava elas para execução, mandava executar, porque ele, sabe, fugiu, o poder subiu a cabeça dele, ele ficou doido. Eu lembrei o nome do outro órgão, que além do Tribunal Revolucionário, era o Comitê de Salvação Pública. Era o outro órgão que, junto com o Tribunal Revolucionário, ditava as regras durante a ditadura jacobina. Então, devido a essa falta, essa radicalização, esses excessos cometidos durante a ditadura jacobina, isso levou a uma reação dos girondinos que deram um golpe de Estado e afastaram Robespierre e seus chegados, sua liderança do poder. O próprio Robespierre foi executado. E tantas pessoas que ele mandou para a guilhotina, ele foi o próximo ali. Houve a sua execução, a anulação das medidas populares instauradas pelos jacobinos, houve o restabelecimento da liberdade de preços e promulgação da nova Constituição, que restabelecia o poder executivo, o poder que seria exercido pelo diretório, além do voto citado. Voto a valer por grupos. Então, a reação termidoriana, gente, nada mais é do que a terceira fase da Revolução. Uma reação da burguesia liberal, da burguesia de direita. Por que eles iam voltar com o voto citado? Porque eles não queriam participação popular. Eles não queriam que as pessoas, a população, no modo geral, votasse, decidisse sobre a Revolução. Eles queriam que o grupo deles decidisse o que era de bem para o interesse deles. Por isso que chamamos uma revolução burguesa, porque ela foi direcionada e atendia os interesses da burguesia, em especial, de um grupo em especial. Contudo, ela foi um marco na história, porque ela quebrou com séculos de poder da nobreza, tirou a nobreza do poder, tirou o antigo regime do poder, e instalou, de certa forma, uma igualdade. Igualdade de voto, uma igualdade econômica, embora o poder apenas passasse na prática da nobreza à burguesia. Quem era pobre, a população pobre continuava sendo pobre. Os operários, pobres, desoperados, iludidos, continuaram sendo operários, continuaram sendo mão de obra pelos grandes industriais. Então, após a queda de Robespierre, a terceira fase, conhecida como diretório, a alta burguesia, como os grandes industriais, voltam ao poder, disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 75, foi criado um diretório. Era um governo composto por 5 membros, chamados diretores, que exerciam o poder executivo. E essa fase se encerrou em 1799, 10 anos após o início da Revolução. Por quê? A crise econômica agravava-se a cada dia. A corrupção voltou, faltavam alimentos, e com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Nesse contexto, no geral,
Lembra das forças contra-revolucionárias que estavam invadindo a França? Pois bem, com a organização do exército, essas forças contra-revolucionárias passaram a ser acuadas. Os exércitos estavam invadindo a França, começaram a retornar para os seus países, serem expulsos novamente para os seus países. E é nesse contexto que se destaca um jovem general. Ele começou como um tenente, um major, comandante, e devido à sua inteligência e destaque contra as forças revolucionárias, foi elevado à categoria de general. E devido a tanta popularidade, Napoleão chegou ao poder. Certo? Então, só para fechar aqui, externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas e começou a destacar o gênio do militar Napoleão Bonaparte. Para consolidar a sua república burguesa, os girondinos derrubaram o diretório que eles mesmos instituíram. Apoiaram um golpe de Estado encabeçado por Napoleão Bonaparte, conhecido como golpe 18 de Brumário, derrubaram o diretório e instituíram o chamado consulado, um governo composto por 3 cônsules, se não me engano, tendo na direção desses cônsules, né, com poderes moderados, por enquanto, Napoleão Bonaparte. Mais tarde, deixa eu voltar aqui, mais tarde, durante o governo Napoleão, ele vai abolir o consulado e vai assumir enquanto imperador, enquanto um governador interino, enquanto imperador interino na Revolução. Então é um processo bem extenso, né? Exige calma de vocês, analisar o processo, a Revolução Francesa, né? Marcou o fim do antigo regime e a ascensão da burguesia ao poder. Como eu falei, utilizar as pessoas mais pobres como massa de manobra para os seus interesses. Isso, de certa forma, houve mudanças para todos, né? Que foi o fim dos privilégios feudais, do pagamento de impostos. O terceiro estado deixou de sustentar a nobreza não existia mais. Os impostos vão continuar, mas de maneira igualitária. Todos vão pagar impostos de lá em diante. Não há mais distinção por classe social, e sim somente uma diferenciação econômica. Beleza? Deixa eu encerrar aqui. Se possível, gente, se inscrevam no meu canal, deixem um like, canal Ciclismo História. Eu ficaria muito agradecido. Obrigado a todos.